Prezados amigos do Farol de Ismael, em nome de quem trazemos a nossa comunhão, a nossa união para esse encontro desta tarde. As nossas preleções e as preleções de todos os nossos amigos devem ter sempre como pauta transmitir, levar como seja a alegria, contentamento, a boa vontade. E nós precisamos ter alegria de viver. E é isso que, por mais difícil que o seja, se faz necessário. Nós precisamos ter em nossas considerações sempre aplicabilidade no nosso dia a dia, a nossa teoria, para que nos momentos de dissabores que todos nós temos frequentemente, natural neste nosso planeta, possamos ter de reserva, né? Reserva no bolso, digamos assim, aquela lembrança de lembrar das coisas, pensar nas coisas alegres. Então, deixemos de lado a nossa tristeza quanto possível, e vamos falar mais disso, se possível, para que nós possamos nos imbuir das nossas considerações, que não são nossas propriamente, são baseadas numa generalidade de opiniões de vários daqueles que buscam humildemente encontrar um sentido, a magnitude desta existência da nossa vida. Vamos deixar a tristeza de lado e para que a gente entenda o quanto essa vida é bela, e ela o é, e todos querem viver, mesmo aqueles que às vezes pensam nela por fim, na verdade amam a existência. Todos têm amor, e é com amor que nós amamos a vida. O que ocorre é que muitas vezes existem certos problemas, certas circunstâncias que agravam a nossa capacitação de sentir essa beleza. Então vamos lembrar lá fazer uma viagem, como se diz, né? Aqueles diziam lá: "A tristeza me desculpe, tô de malas prontas, hoje a poesia veio ao meu encontro, vamos viajar." Nós estamos na Terra. A Terra é um planeta que encerra tantas e tantas belezas para todos nós. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. Uma forma, muitas vezes, de nós atentarmos a isso é percebermos quantas coisas bonitas existem. E o nosso planeta é um planeta atrasado. Mas nós temos as magníficas, as maravilhosas auroras, o nascer do sol. Nós temos o poente. Nós temos os formatos, os desenhos das nuvens que há bilhões de anos têm amanhecer e anoitecer e nunca é igual, sempre é diferente. Hoje pela manhã o céu estava avermelhado, o que existe um vermelho celeste também. Nós temos as cachoeiras, os mares, os rios, os oceanos, as matas, né? As estepes, os pampas, os Alpes, as montanhas, a Mantiqueira nossa aqui tão perto. Nós no Vale do Paraíba, entre a Mantiqueira e a Serra do Mar. Mantiqueira da língua indígena é a serra que chora, devido ao grande número de cachoeiras, afluentes que existem nessa serra. A beleza das estrelas, da lua em suas várias fases, do céu, o vento, a chuva, a neve, os pássaros, as flores, as crianças. Além das belezas da natureza, nós temos os nossos encantos humanos, as belas canções, as belas obras de arte, as grandes vivências, as grandes experiências de amor, de doação, de dedicação, de caridade, as grandes manifestações de humanidade. Existe muita coisa bela em nosso planeta. E o nosso planeta é pequititinho, nós estamos no sistema solar. Existem simplesmente, está até aqui escrito que eu não sei onde que eu não sei de cor, mas existe, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são maiores do que a Terra. Júpiter ultrapassa a Terra em 1000 vezes. E nós estamos ainda o quê? Na Via Láctea. A Via Láctea, supostamente, tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Cada estrela é como se for um sol, né? Então, por aí nós vamos imaginando a quantidade de mundos que existem
E para que nós atravessemos a Via Láctea, onde está o sistema solar, que é um pontinho na Via Láctea, leva-se 100 mil anos-luz. Um ano-luz. O ano-luz é a velocidade que a luz percorre num segundo. São a distância que a luz percorre num segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Aí a gente imagina um minuto, uma hora, um dia, um mês, um ano. 100 mil anos-luz para atravessar essa nossa Via Láctea. E a ciência já detectou que deve existir mais de 100 bilhões de galáxias no cosmos. Nós vemos às vezes assim à noite aquelas belezas das Três Marias no céu, é a constelação de Órion, tão distantes de nós. E quanta expectativa de vida existe, a ciência já cogita a possibilidade de existirem mais de 60 bilhões de planetas habitados na nossa Via Láctea. E nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, existem estrelas muito maiores que o Sol. E a nossa galáxia, pasmemos, né? Leva 100 mil anos-luz para atravessá-la, já se sabe que existem galáxias que levam bilhões de anos para serem atravessadas. Onde nós estamos, não? Que pontinho insignificante. Então quer dizer, nós temos muita coisa, muita beleza, muita coisa insondável, muito mistério diante de nós. E o que nós temos que fazer? Buscar as coisas simples. Por incrível que pareça, buscar as coisas simples. É por isso que a gente vai se reportar aqui ao Evangelho e certas de suas passagens, né? As coisas simples da existência. E como diz lá o nosso amigo, às vezes, né, eu queria ter na vida uma casinha branca, né? De varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. São dessa forma. Então, hoje em dia, né, vamos dizer, tem muita gente aborrecida, muita gente angustiada. E nós temos que tomar um certo cuidado que é necessário manter, sim, a esperança e o bom humor. É necessário. Alegria pela vida, a confiança e a fé. E existe o contágio do vírus, né, que requer determinadas medidas de precaução. A idêntica precaução deve existir de nossa parte com o contágio, às vezes, do mau humor, da desesperança, da tristeza, da angústia, que caracteriza muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, desavisadamente. E a gente precisa muito se esforçar para que isso seja vencido, né? Para que seja vencido, para que possamos, não é indiferença, mas nos esforçarmos para termos esperança, para que possamos jogar na nossa atmosfera, na atmosfera desse mundo, pensamentos saudáveis, alegres, esperançosos, de contentamento, sabendo que tudo vai passar, que tudo passa, que nós estamos numa experiência transitória, que nós estamos em alguns momentos, como sempre o tivemos na nossa humanidade, diante dos quais nós devemos sim manter, quanto possível, a nossa lealdade ao que há em nosso interior, a essência divina. O reflexo da divindade se projeta em nós e nós temos que alcançá-lo, vê-lo e senti-lo quanto possível para nós. Costuma-se dizer aí, Allures, que o homem deve tentar atingir, alcançar o inatingível. Senão, de que vale o paraíso? Então, nós devemos, quanto possível, fazer um esforço para estar sempre sobrepujando as circunstâncias, indo além, confiando em nós, assegurando em nós mesmos uma autoconfiança que possa vencer a ansiedade, vencer a depressão, vencer o mau humor, vencer a tristeza e nos apegando às coisas simples, a começar das coisas simples. Irmos nos estruturando de uma alegria interna, de uma felicidade interior, que é isso que prevalece, é isso que existe de fato em nós. Esse paraíso que nós falamos é a meta. A nossa meta é o paraíso, não o paraíso propriamente tal como nós o conhecemos vulgarmente, mas um paraíso de um bem-estar íntimo.
E a gente às vezes até pergunta, existem seres paradisíacos? Existem seres que estão no paraíso? Existem aqueles que se encontram nessa condição que nós um dia atingiremos? Existem. Existem. Se são bilhões de astros, são bilhões de espíritos. Acreditamos que Deus existe, a doutrina que nós professamos, o princípio que professamos, acalenta a ideia da existência divina de Deus, uma consciência, algo que nós não entendemos direito. Mas com toda certeza, sobrepuja o número de mundos, o número de consciências, o número de espíritos. O que existem em outros planetas, em outros lugares por aí de vida, são espíritos também, são consciências, são almas, como a gente quiser chamar. Então, e eles, esses espíritos de luz das esferas superiores, eles são felizes? Como que eles podem ser felizes? É porque a gente supõe que é natural, atingido um grau de elevação psíquica, um domínio total das circunstâncias, você é feliz. Mas como ser feliz com tanta dor? Sabendo de tanto sofrimento, de tanta tristeza, de tanta amargura? Simplesmente e certamente porque está tudo certo. Está tudo dentro de uma logística, dentro de um planejamento, dentro de uma coerência. É tudo para nos conduzir a algo melhor, não pode ser de outra forma. As circunstâncias que nós vivenciamos, pelas quais passamos, nós não vamos buscá-las, não é buscar sofrer, não é fazer apanágio da dor, não é isso. Mas significa que está tudo certo. Deus não erra. A sabedoria cósmica não erra. E os espíritos que supostamente estariam numa condição paradisíaca não estão parados. Estão trabalhando. Porque a afinidade maior, a tarefa maior de todos os espíritos iluminados se chama assistência, ajuda, fortalecimento, junto a todos aqueles que se encontram na retaguarda. Nós devemos buscar essa assistência também, não obstante estarmos coexistindo com a dor que existe no mundo e não sermos espíritos de luz ainda. Não sermos ainda, quando falamos ainda, é porque falta muito tempo mesmo. Mas nós compartilhamos quanto possível, por isso que é importante. A assistência que já brota nos corações, nas igrejas, nas campanhas, na caridade que se faz, na ajuda que se presta, no centro, nos templos, nas ONGs, como seja. Vale muito esse tipo de princípio, que vai fazendo com que as nossas existências vão se tornando mais significativas, menos exclusivistas e egoístas, menos envolvendo tão somente as nossas considerações, saindo um pouco de nós. E muitas vezes a gente ainda pensa na questão espírita, que a gente... Muitos de nós se supõem, né, que está aqui na Terra, está fazendo alguma coisa e às vezes não tem garantia no mundo espiritual. Como assim? Acha-se, por exemplo, que a pessoa é muito boa, é muito certinha, faz as coisas certas, mas na essência talvez ela não seja bem assim. E aí quando ela chega no mundo espiritual ela padece. Caso exemplificativo de André Luiz, que era um homem bom, segundo o livro Nosso Lar, um homem bom pai, um bom marido, uma pessoa de boa vivência e passa lá anos no umbral. Isso significa o quê? Significa que na nossa essência existem certas condições que vêm à tona quando nós estamos no mundo espiritual e que aqui não transparecem. Agora, isso não interessa. Aqui para nós vai interessar o seguinte, para que aqueles de nós que agimos sem maleficiar os outros, sem prejudicar ninguém, já é um ponto magnífico. Sem cometer a calúnia, a maledicência, a ironia, o descaso, o desrespeito, o preconceito, a agressividade, procurando ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de utilização do seu ouvido para com as pessoas, um pouco mais de atenção, um pouco mais de quietude, já é de grande importância. Ninguém vai querer saber, nossa, fulano ali na Terra parecia tão bonzinho, agora no mundo espiritual fiquei sabendo que ele está no umbral. Bom, isso é coisa para fofoqueiro, não interessa.
Ninguém tem... Se o que a pessoa fez, se as considerações que ela passou não teve malefício para ninguém, a própria espiritualidade vai se incumbir de ajudá-la. E vamos lembrar que as regiões umbralinas estão sendo reurbanizadas. Muitos dos problemas que outrora existiam com mais agravante, hoje em dia, com a nossa concepção e a nossa mente mais expansiva, já se alteraram. Já estão mais aliviadas certas circunstâncias. Agora, quando a gente fala que o espírito é autêntico do jeito que ele é, do jeito que ele sente dentro, porque nós temos as nossas sombras que são ocultas, né? Se espiritualmente elas vêm à tona automaticamente, então vai existir também aquelas coisas que se chama de obsessão, né? Porque o espírito é o que é, ele não engana. Então, existe a obsessão daqueles espíritos perseguidores, né? Que querem perseguir a pessoa. E existe a obsessão automatizada, sem que até o espírito saiba. Então eu, por exemplo, a nós, ou qualquer um de nós, temos conosco espíritos afins. Não significa propriamente que está nos obsediando voluntariamente. Não significa que está nos complicando a existência. Significa que existe um padrão de tendências e características iguais que faz com que eles se aproximem de nós, independentemente até de às vezes nos conhecer. Aí o vício atrai, a maledicência atrai, a calúnia atrai, a pessoa violenta atrai, vai atrair entidades semelhantes nas suas tendências, pelas características dessa tendência, não por causa da personalidade. Eu conheço fulano e quero ficar com ele, não. É uma atração natural e matemática. Então, como que ocorre isso? Isso pode ocorrer. Acontece que nós, então, temos no nosso subconsciente também, isso que vai prevalecer no mundo astral, uma série de coisas que nós desconhecemos. Isso tem, com uma analogia, seria como é a própria fisiologia. Nós temos o nosso corpo. Nesse exato momento, o nosso sangue está fluindo, os rins estão fazendo aquela drenagem, o pulmão vai e vem, o coração batendo, os neurônios funcionando, está tudo... A revelia da nossa consciência, isto é, nós não estamos pensando nisso. E, no entanto, está tudo funcionando. E nós não estamos parando para analisar e verificar. Sob certa forma, nós nem nos lembramos disso, vamos vivendo. Assim, de certa forma, é também o nosso subconsciente que traz conosco certos arquivos do passado e que estão em nós, mas que projetam-se na nossa vida. Atraem circunstâncias, atraem situações. Então, por isso é necessário a nossa reflexão, a nossa análise. E vejamos o seguinte, desse mesmo subconsciente, ou de nós próprios, nós temos hábitos. Costumes, manias, jeitos de ser, forma de comportamento, que vem conosco há milênios. Há milênios. Então, a nossa correção desses princípios não é fácil. Não é fácil, a gente precisa entender isso. Nós temos que vencer de uma forma consciente, lenta, esforçada, para não ter recaída. Ah, não, eu não vou fazer mais isso. Decido agora. Sem uma logística, sem uma análise, sem um amor próprio, entendendo que você tem fraquezas, tem sombra, tem defeitos, para analisar esses defeitos e ir tentando trabalhá-los. Quer resolver abruptamente, mas não temos essa capacidade e, de repente, ali na frente vem uma recaída. Então, é necessário um esforço consciente, calmo e sobremaneira. Fazer valer aquela frase lá, ama o próximo como a ti mesmo. Nós temos até que pensar em amarmos mais a nós mesmos. Aliás, quem não ama a si mesmo não vai amar ninguém. Isso é matemático. Né? A gente tem que ter uma consideração com a gente. A gente não pode se autodepreciar, se desprezar, se desvalorizar, se humilhar perante a vida, perante os outros, perante circunstâncias, pedir para ser amparado, ajudado para as pessoas. Eu quero ser amado, me ama, você não gosta de mim. Nós temos que começar a sentir uma valorização pessoal, porque nós temos que ajudar as pessoas e temos que ajudar nós também. Ajudarmos nas nossas
perquirições íntimas dos nossos problemas. Vamos verificar uma coisa. Todos nós podemos ser concordes ou não, mas a maioria acredito que nós vamos achar que sim. A grande maioria dos nossos problemas, das nossas desilusões, das nossas decepções, das nossas até doenças, das nossas amarguras, das coisas que acontecem conosco, tem origem nesta vida. Nesta vida. A forma como a gente pensa, raciocina, se comporta, age, a gente, se fizer uma análise sincera, a gente vai ver, poxa vida, eu cheguei a isso, ou aconteceu aquilo, tive tal situação, talvez porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então existe o quê? Muitos problemas são oriundos desta nossa existência atual. E aí a gente pergunta, né? Será que estes problemas oriundos da nossa existência atual, eles é um argumento a favor ou contra a reencarnação? Se é um problema que surgiu dessa vida, é a favor ou contra? A maioria das vezes somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Achamos que não, porque camuflamos, né? Socialmente, via social, a gente tem uma aparência, né? Mas na intimidade, todos nós sabemos que nós somos um pouco diferente do que aparentamos. Não é ser falso, é uma coisa natural. Socialmente somos obrigados a certas coisas, né? Parece, segundo dizem, que na condição espiritual ficamos transparentes. Mas voltando às nossas mazelas que são oriundas dessa própria vida, argumento a favor ou contra a reencarnação? Argumento a favor. Por que a favor, se são dessa vida? Porque as nossas ações nefastas, negativas, desavisadas, impensadas, imaturas, ignorantes desta vida, tá? Não estamos nos condenando. Às vezes não sabe. Eu faria diferente se eu soubesse, mas eu era burro, eu não sabia, eu era imaturo, eu era isso, eu era aquilo, eu não tinha consciência, agora eu tenho. Mas tem coisas que agora você tem, mas que você ainda não chegou lá na frente para saber que o que você tem agora pode ser que não seja também o ideal. Então significa que se nós temos certas ações, certos pensamentos imaturos dessa vida, é porque nós os trouxemos do passado. Nós não somos uns visitantes da Terra que acabaram de chegar aqui, não. Nós já estivemos aqui antes. E repetindo, né? Fica difícil de entender. Mas se existem bilhões de planetas, talvez a gente tenha tido vidas até em outros lugares. E não sabemos, não nos lembramos. E não é para lembrar mesmo, repetindo. A gente vem para a reencarnação, traz essas coisas que ainda estão conosco, mas é como se fosse a reencarnação uma espécie de prova, vamos dizer. Quem é professor, nós já fomos alunos, se não somos professor, sabemos. Você estuda para a prova, né? Estuda para a prova, detalhes, toda a matéria. Aí quando chega no dia da prova, você não pode consultar livro, não pode consultar nada. Aí vamos ver o que você sabe e o que você não sabe, o que nós sabemos e o que nós não sabemos. Assim é a nossa existência. Nós acumulamos uma série de coisas, tivemos noções mais acertadas do que deveria ser e chegamos aqui na Terra e esquecemos. Aquilo que em nós já está firme, forte, cicatrizado em nós, vamos dizer assim, como se fosse tatuado na nossa alma, está ali mesmo, eu já sei que eu quero amar, eu quero ser bom, eu quero agir sem ironia, sem maldade na existência, aquilo está registrado em nós, é assim que a gente vai fazer. A gente vai passar pela prova sem consultar, não precisa consultar, porque está na gente. Aquelas coisas que estão debilmente em nós, fragilmente em nosso íntimo, poderão ceder a coisas piores. E nós às vezes angariamos até hábitos negativos, ou costumes, ou modos que são dissonantes dos nossos propósitos. Então, a reencarnação é isso, é um esquecimento, mas o esquecimento não é total, porque não se apaga em definitivo o que está no nosso íntimo. Nós temos o nosso pendor, a nossa tendência, a nossa característica,
que nós estamos na Terra com o esquecimento delas exatamente para tentar desviar, ir para outro caminho, tomar outra atitude, outro rumo. Mas vamos voltar aos espíritos. Existem os obsessores conscientes e os inconscientes, então. Os conscientes são aqueles de nós que perdemos tempo. Não temos que perseguir ninguém, fazer nada com ninguém, ninguém nos deve nada. Nós vamos dizer e repetir exaustivamente que as pessoas que nos fizeram alguma coisa, elas nos fizeram, e paciência. Se nós estamos vivos, ou se não estamos, ou se morremos, estamos vivos ainda. Se perdemos alguma coisa, nós temos que prosseguir a nossa vida e esquecer a pessoa. Qual a lógica disso? A lógica disso é que a sabedoria cósmica sabe o que faz e não cai uma folha da árvore sem que ela o queira. Então, se nós passamos por determinadas situações e alguém nos fez, esse alguém, se era o João, se era o José, se era o Benedito, se era a Maria, se não fossem eles, seriam outros. Éramos nós que precisávamos daquilo. A pessoa que fez é problema dela. Esqueçamos-la, deixemos-la, vibremos por ela e segue em frente. Ah, mas a pessoa assassinou alguém da minha família. Vai atrás do assassinado, vai vibrar, vai pedir por ele está em algum lugar. Segue a vida adiante. Isso aí seria o contrário, seria obsediar, como às vezes alguns espíritos ficam séculos atrás de uma pessoa, acompanhando uma pessoa, porque lá atrás perdeu alguma coisa, foi traído, foi roubado de alguma forma e parece que está vivendo naquilo, não saiu daquilo ainda. É uma infantilidade espiritual que existe muito, por sinal. Até na Terra as pessoas se vingam, não perdoam, não aceitam. Às vezes a coisa já passou, a pessoa já foi, não tem mais nada pendente, mas a pessoa ainda continua no coração enraivecida com aquilo tudo. E existem aqueles que são inconscientes, que é por afinidade. Afinidade que atrai. A revolta, o vício, a maledicência, a calúnia, aquilo que a gente já sabe. Todas as manifestações, às vezes negativas, atraem entidades. É lógico que as manifestações positivas atraem entidades positivas. Se você está pensando em ser bom, em ajudar, em ser caridoso, em fazer um trabalho social, em auxiliar as pessoas ao seu redor, em fazer a sua irradiação de energia constantemente para o bem, você tem consideração pelos seus familiares, pelas pessoas que compartilham, você busca uma vivência de fraternidade. Se nós buscamos isso, nós vamos atrair espíritos bons. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém para sempre, né? A gente sabe perfeitamente que existem diluições de casos amorosos inexplicáveis. A pessoa começa, a gente lembra, né? Começa lá com violinos, flores, coral, cantos, igreja enfeitada, um casamento maravilhoso, aquela coisa linda do casamento. Passa um tempo, termina na delegacia, em contenda com advogado, um não querendo nem ver a cara do outro. Isso tudo é negatividade do espírito. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas ninguém é obrigado a odiar, a insistir na desavença, na aversão. A manifestação do bem-estar nasce de nós. É nós que temos que ter consideração, afeto, carinho. É isso. Não precisa ser uma coisa expressiva, assim, como se diz, que se tenha que mostrar. Não precisa isso. É o íntimo. É o nosso tesouro, o nosso coração que vale. Então a gente vai vendo que é assim que atrairemos as entidades mais equilibradas. Porque a natureza, ou a sabedoria cósmica, sabedoria infinita, é revestida de harmonia, de homeostase, de beleza, de pacificação. Tudo que é contrário a isso é contra a lei divina. É contra. A razão nos diz. Se Deus, ou as forças superiores, como queiramos, são uma manifestação de harmonia, tudo que em nós que está desarmonioso nos põe contra a lei. Eu estou contra. Quando eu estou com raiva, com ódio, com mágoa, etc. E como não ter, às vezes, assediador, obsessor, importunador, atanasador, molestador do mundo espiritual? Se os espíritos pululam em torno de nós, e os espíritos são semelhantes aos homens, na grande maioria de nós, a grande
gama de nós todos somos medianos. Não somos pessoas lúcidas, despertas, esclarecidas. A grande massa humana nossa somos mais controlados do que controladores, mais guiados do que auto-guiar-se, né? Somos menos lúcidos, mais sujeitos à lavagem cerebral, à imposição de outrem. Isso é a grande maioria de nós. Como viver, então, sem as influências? Se os espíritos refletem os homens, os espíritos também são assim. Como viver sem a influência dos espíritos, sem o assédio, sem obsessão nenhuma? Como? Sendo puro de coração, ou coisa que nós ainda não somos. Então nós temos que ter consciência do que somos, sem bater no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, para que a gente possa saber que tudo que a gente faz, a gente não faz sozinho. A gente está sempre acompanhado. E às vezes a companhia é feia. Porque se eu sou uma pessoa envolvida numa agressividade, se eu tenho com temperamento agressivo, dominador, sou um chefe que gosta de humilhar as pessoas, ou sou um subordinado intratável, ou sou uma pessoa, um chefe de família que é um tirano, isso fisicamente é você, tudo isso, e quem vê, nossa, normal. Mas para uma entidade espiritual que assim ou seja, ela reflete na sua aparência física, extrafísica, perispiritual, perispírito, corpo astral, as características que vão na alma. Então é feia. Então, muitas vezes nós estamos acompanhados de entidades feias. E nós não estamos agredindo essas entidades, nós estamos dizendo que essas entidades precisam de ajuda. E é isso que a doutrina espírita veio fazer, nos ajudar. Nós estamos longe da pureza de coração. A bem da verdade, nós estamos longe da perfeição. Mas é a meta, é o propósito, é a finalidade. A nossa mente, ela vai se estruturando e em talvez mais elevados se já exista, a pessoa nem doente não precisa ficar. Porque a sua mente é a diretora de todo o seu cosmo orgânico. Mas nós não temos isso. Nós já passamos por cirurgia, já ficamos doentes. Chico Xavier ficou doente, adoeceu. Nós ficamos pensando, vamos dizer, será que Jesus, se vivesse mais tempo, adoeceria? Sem blasfêmia, né? Não sabemos. Mas não é da terra a nossa condição de termos ainda um domínio completo sobre as coisas, que seria a calmia, a serenidade, o domínio sobre as circunstâncias adversas, a força interior, a vida interior. Ainda estamos distante disso. Ainda há dificuldades para isso. E quanto a essas obsessões, vamos lembrar, no tempo de Jesus já as existia desde que o mundo é mundo, né? Sempre existiu isso, não é de agora. Aí nós vamos pegar aqui um pedaço aqui, vai. Lucas 4,36, ó. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Espírito imundo, olha a definição que havia naquela época para aqueles espíritos que, diziam eles, estavam tomando conta da pessoa. Só que o que acontece? A doutrina espírita vem nos esclarecer. Não existe espírito imundo nos termos que eles diziam, porque eles acreditavam no diabo, e o diabo não existe. Isso é uma conversa mole. É uma forma de tentar explicar as coisas e jogar nas costas de alguém. Existem espíritos que se passam por diabo, existem espíritos pior que o diabo, dentro da tradição do que o diabo seria. E eles achavam que era exorcismo, não é exorcismo, é uma conexão de uma entidade espiritual que foi homem com uma pessoa física. E Jesus, com a sua autoridade, desobsediava aqueles que estavam tomados pelos espíritos, que eles, na ocasião, chamavam espírito imundo, mas que não é nada disso. Espírito impuro, espírito desavisado, espírito sofredor, espírito com remorso, com arrependimento, falido, e que às vezes se aproxima de certas pessoas, ou talvez até repetindo, eles não têm razão, mas a pessoa pode ter feito alguma coisa para ele no passado.
E eles se comprazem em vingar, em perturbar, em dificultar os caminhos da pessoa. São seres humanos desviados do entendimento. Então já havia naquela época essa questão do Espírito de Jesus desobsediar. Atingir a noção de que nós, então, não erramos sozinhos. Por isso que diz, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. A tentação já está em nós, mas a tentação é magnética. A que existe em nós, existe naqueles que nos são afim. E aí nós, se cedemos juntos com os mesmos, com os afins. Poxa, mas por que tudo na vida tem que ter espírito do lado? Que conversa é essa? Será que não tem, a pessoa não tem autonomia? Tem! Mas, o que você pode fazer? As flores da mesma espécie se reproduzem próximas uma da outra, não é? Os animais da mesma espécie, o ser humano da mesma espécie na matéria. Só que em nível espiritual a mesma coisa acontece. Os espíritos afins se aproximam. Não existe isso de o espírito estar no além, estar no outro mundo. É por aqui mesmo. E o magnetismo, nós os atraímos. O espiritismo existe para ajudar os dois planos. O plano físico e o plano espiritual. Para isso o espiritismo veio. Por isso que a gente sempre lembra a casa espírita, o centro espírita, o local espírita, que é muitas vezes constituído por pessoas simples, empíricas, sem nenhuma capacitação diplomática, sem nenhum PhD, sem nada, embora existam muitos médicos, muitos psiquiatras, muitos sociólogos, muitos intelectuais que são espíritas, né? Que defendem ferrenhamente a doutrina espírita, o espiritismo. Mas a casa espírita é um local, como as casas de Umbanda também, né? É um local onde existe o quê? Existe o sinal verde para os espíritos. Já falamos isso. Os espíritos têm acesso. O espírito não é demônio, não é diabo, não é assombração, não é bicho de outro mundo. É uma pessoa. É um ser dolorido, que tem que ter uma conversa que ele vai ser chamado a brios. Ele está errado. Ele está errado quando ele está envolvendo alguém aqui na Terra, prejudicando alguém, levando a um caminho desvirtuado, levando a um vício, levando a um problema, levando a uma desilusão, levando a depressão, levando ao suicídio, levando a onde quer, o que quer que eu seja. Ele está errado e ele sabe, ou não sabe disso ainda, não entendeu, acha que está nos seus direitos. A doutrina espírita vem para ajudar. É lógico que nós não poderíamos, nem temos condições de fazer como Jesus o fazia, ordenar que o espírito saia, se afaste. Nós não podemos, não temos como fazer isso. Fazemos-lo através dos trabalhos de desobsessão, que por aí se chama de exorcizar, de tirar o demônio, tirar isso aqui. Repetindo, isso não existe. Existem trabalhos, inclusive, desse teor, que os espíritos riem do que está acontecendo. Riem. E muitas vezes eles não riem e esses trabalhos dão certo nas igrejas e tudo mais, porque o cidadão envolvido tem um merecimento. É o que ele entende, ele está buscando aquilo. Ele não acredita que exista, ele não está bem. Faz-se um trabalho desobsessivo, tudo assim, bem cheio de exposição. E os espíritos ajudam. Os bons espíritos, eles não são espíritas. Eles não são favorecedores de quem é espírita, não. Eles ajudam a todos. Inúmeras são as pessoas que creem na promessa, repetindo, a pessoa vem lá de tal onde, vou a pé até Aparecida porque eu recebi um milagre na minha vida. E é verdade, é verdade. Recebeu pela própria fé, pela confiança e pela ação dos espíritos. Por isso que a gente diz sempre, a gente vale todas as iniciativas de fé e confiança que a pessoa tenha, com a sinceridade do seu coração. No centro espírita existe o quê? Um aprofundamento. Mas por quê? Você vai dizer que o espiritismo é privilegiado? Não é que é privilegiado, é a evolução, é o crescimento. Outrora nós não tínhamos vacinas. Hoje a criança nasce, a gente lembra disso, né? Já tem a carteirinha, então uma porção de vacina que já evita muitos males.
Uma série de confortos nós não tínhamos outrora. A gente não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha chuveiro. Quantas coisas nós não tínhamos e hoje temos? Da mesma forma, a desenvoltura da convivialidade social, espiritual do ser. Nós não tínhamos certas condições de resolver certos problemas que levou muita gente para hospício, para casas de reclusão, para pessoas totalmente transtornadas, porque não se tinha subsídios material para tratar dessas pessoas. Hoje existem muitos médicos e psiquiatras que chegam às vezes para determinadas pessoas, como nós já vimos isso, e dizem: eu vou parar de te dar remédio e vou pedir para você o seguinte: vai num centro espírita da sua confiança. E a pessoa vai e consegue muitas vezes resultados saudáveis. Por quê? Porque ela está envolvida, ela está falando para o psiquiatra: mas eu ouço vozes, eu vejo vulto. O psiquiatra, se for desavisado, dá remédio para ela. Se ele tiver um pouco de desenvoltura espiritual, ele vai falar: ele está vendo mesmo. Ele não está delirando, ele está vendo, é verdade. Porque há possibilidade de se ver, de se ouvir, há comunicabilidade. Só que nós somos raríssimos os que vêm. É vez ou outra que a gente percebe uma coisa muito, muito flash, muito assim, um insight de repente. Porque não é para chegar a isso, não estamos preparados. A gente não, vamos dizer, a gente não é nem merecedor disso. Mas já ouvimos o galo cantar, já sabemos que isso existe. Sabemos que o mundo espiritual é real. E através desse conhecimento, a desenvoltura das várias, o desdobramento de vários trabalhos, livros, preces, vibrações, passes, uma série de coisas que foi acontecendo em consequência disso, favoreceu em muito tanto a reurbanização do astral, tanto o encaminhamento de entidades espirituais, quanto o benefício daqueles que estão na Terra. Porque o espiritismo não tem ritos, não tem hierarquia, não tem nada. Você chega ali, você fica quieto, você se concentra, você se volta para si, e aí vamos ver o que está acontecendo. As pessoas que têm uma certa evidência, uma certa capacidade, mesmo porque quem segue nessa linha, quem acredita dessa forma, já por si já tem alguma coisa de mediúnico, vamos dizer assim. Já está acreditando, já está considerando possível a existência dos espíritos. Já é um grande passo para poder irradiar e vibrar e atingir a entidade espiritual. Porque a entidade espiritual quer ser feliz. Ela quer paz. Ela está atormentada muitas vezes. E a mesma coisa a nós. Mas, repetindo, tem muitas das nossas sequelas, dos nossos problemas, que são dessa vida e causam problemas. E nós temos os nossos erros e devemos consertá-los, assim como os espíritos, lentamente. Porque os nossos erros são, geralmente, algo que nos dá prazer. Ninguém tem um vício, um hábito, uma mania, mesmo negativa, se ela não sente algum prazer naquilo. Quando você começa a se desgostar e não estou gostando do que eu estou fazendo, é porque está começando a ter uma melhoria, uma mudança. Então é assim. E o intercâmbio que se fala que existe, que muitas vezes as pessoas, não, isso aí de mediunidade, isso é balela, a pessoa está fingindo. Se você vê uma sessão espírita, que muitas vezes o certo é ela ser fechada, né? Porque as pessoas, nós, a maioria, não estamos preparados, às vezes, para entender, para perceber. Pode achar, não, isso é um teatro. Estão fingindo, estão dizendo, não é nada disso. E o é. E a explicação é simples, de novo. Porque nós, a natureza, não se sabe, né? São bilhões de anos aí nessa galáxia, nesse Sol, vai a Terra foi um desprendimento do Sol super quente, aí vai resfriando, vai surgindo o que? Aquela atmosfera, vai surgindo água, os primeiros elementos, os aminoácidos, os piquititinhos, vai surgindo os elementos, os seres, os primeiros seres, vai indo, vão surgindo as espécies, os animais, as diversidades de vegetais, vai surgindo uma coisa que é uma complexidade que escapa do nosso entendimento. Mas o que mais nos atordoa, vamos dizer assim, entendemos que a natureza foi gerando espécies, mas chegar a nós, ter a consciência
amar, sentir, idealizar, sonhar, ter saudade, ter memória, ter lembrança, ter anseios, realizar obras extraordinárias, meditar, sentir, ter a mente. E aí a doutrina dos espíritos, o espiritismo e todas as outras religiões que param e pensam, chegou à conclusão que nós temos uma alma. Isso aí já tem que entrar um dedo divino, porque enquanto matéria, vamos supor que ainda vai, né? Mas o ser que pensa, que sente, que ama, então significa o quê? Nós temos uma alma, um espírito. A doutrina, o espiritismo diz que nós temos um perispírito, um corpo astral. Esse corpo astral é aquele corpo que estava lá, não sei aonde lá, próximo à casa de papai e mamãe. Próximo, de certa forma, naquele habitat, naquele ambiente. Daí papai e mamãe, aquele corpo astral, pum, foi lá para começar a se formar na nossa mamãezinha e nós renascemos. Bebezinho, voltamos à Terra. Então nós já tínhamos um corpo astral. Consequentemente, esse corpo astral é dotado de todas as matrizes desse corpo físico. Então tem ali também uma espécie de mente. Então nós temos uma paramente, paracérebro. Quando nós desencarnamos, morremos, esse corpo astral vai embora, prossegue. Ele prossegue, a matéria se desagrega, o corpo astral não. Ora, nós que estamos aqui na Terra, temos a mente, temos a paramente que está aqui, temos um corpo astral que está aqui, junto com esse corpo, coincidente. Quando se descoincide é quando a gente tem projeção astral, é quando a gente sonha, está dormindo, há uma descoincidência do corpo físico e do corpo astral. A gente vai por aí sonhar, acorda, nossa, eu sonhei que vi tal coisa, eu estava num lugar bonito, assim, assim, assado, repetindo sempre, né? Você estava dormindo no seu quarto. Quem estava indo nesse lugar bonito era o seu espírito, o seu corpo astral. Voltando, esse corpo astral, ele sobrevive. Então o espírito do meu avô, ele desencarnou e o corpo astral está vivo em algum lugar. Está vivo. Nós, né? Alguém, tá aqui, o neto, vamos supor, para ficar familiar. O neto, né? Ele tem corpo astral também. Então o que acontece? O que é mediunidade? Vai ser de corpo astral do espírito que não tem corpo para corpo astral do espírito que tem corpo. Então nós vamos ter o quê? Um acoplamento, uma conexão, uma vibração, um fio elétrico que une, porque são coisas semelhantes. Só que um está revestido do corpo e o outro não. Mas ambos têm as mesmas características. Então a mediunidade é totalmente plausível, é totalmente da lei da natureza. Só que nós somos avessos a um aprofundamento, nós somos muito do mundo imediato, do imediatismo. E é assim que é para ser por enquanto. Mas o que nós temos então quando dizemos que os espíritos, o espiritismo veio para ajudar os espíritos e os homens, é um dos processos através da mediunidade, que é uma coisa natural. Daí então o que acontece? Quem é médium, existe falcatrua na mediunidade, existe charlatanismo? É lógico que existe, é lógico. Tem médico que é charlatão, tem político que é charlatão, acreditem, tem político que é charlatão, que mente, pode crer. E assim todas as outras atividades. Claro que existe a mediunidade farsante. Seria falsa, né? Mas farsante. Mas existe a autêntica. Então esta mediunidade, essa dotação, essa capacidade, facilita o quê? A trazer as entidades espirituais para que possamos estabelecer, às vezes, um diálogo. Para que a entidade espiritual vai precisar de um diálogo com alguém aqui da Terra? Simples, simples. Nós vivemos uma vida de 60, 70, 80, 90 anos envolvidos e imersos aqui na matéria, nas nossas questões, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa comida, no nosso dia a dia, totalmente aqui. A pessoa vai para o mundo espiritual, perde o corpo no mundo espiritual, ela não tem acesso a tocar essas coisas, sentir essas coisas, ela começa a ficar meio perdida. A vivência no mundo espiritual às vezes não possibilita ela perceber claramente o mundo espiritual. É mais ou menos como quando a gente está sonhando, você é levado. Você vai, você não tem, dificilmente num sonho você fala, opa, eu estou sonhando, meu corpo está deitado lá na cama. Eu estou sonhando, eu sei onde eu estou. Não, a gente não tem essa noção.
Pode ser, muitas vezes, que o espírito também seja mais ou menos assim, embora ele deva ser mais lúcido, porque já não existe mais o elo com o corpo, ele já desencarnou, cortou. Mas ele está ainda meio no ar. O que ele precisa? Ele precisa de alguém material, da matéria, voz humana, para que chegue nele de forma contundente. Meu irmão, você está agindo assim, você não vai dizer, às vezes você não pode nem dizer que ele tá morto, porque ele não está preparado para ouvir isso. Nós já vimos em sessão mediúnica o espírito falar, eu estou cansado da vida, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida, eu estou aborrecido, tal. E a gente aguardando, né? A pessoa aguardando. Até que de repente não tem jeito, depende do argumento, né? Você tem que usar de argumentos e carinho e afeto, né? Para poder ajudar a entidade. Até que chega um ponto e fala, meu irmão, você quer morrer? Deixa eu contar uma novidade para você. Você já morreu. Você não está sabendo. Então acontece de o espírito às vezes morrer e não saber que morreu. Porque está tão envolvido na matéria e não tem ainda a habilitação, vamos dizer, a capacitação para se sentir à vontade no mundo espiritual. Talvez seja mais ou menos como uma criança, né? O bebê, meses, assim, ele não tem noção de nada. Não tem noção. Ele não sabe onde está. É uma criança que está sob os nossos cuidados. A analogia é que é pobre. Porque o espírito deveria, né? Nós deveríamos, nem sempre conseguimos, chegar de uma forma mais lúcida, né? Então esclarece-se através do trabalho mediúnico de alma para alma, de mente para mente. É assim que o processo se faz. Então nós temos que ter atenção porque é um esforço diário com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e com a energia que nós irradiamos. A energia que irradiamos é aquela que nós temos que nos esforçar para que seja a melhor possível. Onde nós estivermos, que nós possamos passar alguma coisa de bom. Ter fé, é importante ter fé. Lá em João 20, tá assim, né? Quer ver? Dá tempo. João, lá. Disse-lhes Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram e creram. Daí, já uma vez, a gente estava pensando, poxa, não viram e creram, mas não se fala de fé racional? Você não vê uma coisa e acredita no que você não vê? Vai acreditando assim simplesmente? Em outra passagem, Jesus diz à mulher lá que toca na sua túnica, a tua fé te salvou. Então a gente vai percebendo sim que existe uma conexão direta da fé e da confiança, mesmo naquilo que nós temos que acreditar sem ver. Muitos nunca viram espíritos e acreditam no espiritismo. Nós e muitos sabem que existem vidas em outros planetas, supõe. Nunca foi lá. Mas por uma dedução racional, acha que tem, crê que tem. Existe o quê? Um limite para a nossa imaginação. Quando ultrapassa o limite daquilo que nós conseguimos entender, vem a nossa fé. E a nossa fé, quando vai além do nosso limite imaginativo, além do nosso limite intelectual, além do nosso conhecimento, é a nossa fé, para onde que ela vai? Ela vai para Deus. Vai para Deus. E Deus é a infinita sabedoria. Nós, de novo, né, não sabemos o que é infinito e não sabemos o que é infinita sabedoria. Infinita sabedoria? Juntar o cérebro de todo mundo para fazer um super cérebro é nada perto da infinita sabedoria. E se é infinita sabedoria, é infinito amor. Então, essa que é a questão. A nossa fé deve se prevalecer, preponderar. Por isso nós temos que valorizar tudo que está ao nosso redor. Porque é bom que a gente saiba que a gente vai sentir saudade. A gente vai sentir saudade da nossa casa, das nossas coisas, dos nossos móveis, da nossa cama. Já falamos e vamos repetir. Uma entidade espiritual uma vez falou que estava com saudade da casa dela. Sentindo muita saudade. E ela morava num casebre, numa choupana. E estava com saudade dessa choupana. Nós vamos sentir a saudade daqueles que compartilham conosco. Seja filho, amigo, seja irmão, pai, mãe, marido, mulher, como seja, nós vamos sentir saudade. Muito embora essa saudade poderá ser atendida, porque nós não perdemos nada. Eu adoro a praia, eu adoro a praça, eu adoro música, eu adoro literatura, gosto de ver a montanha. Nada disso nós vamos perder. O espírito prossegue e tem a condição de vivenciar aquilo tudo, ou ver aquilo tudo que é fruto do seu amor. Só que tudo passa.
que passou, passou. O momento que está passando, ele vai passar. Esse não repete. A aflição passa. A alegria, a aventura, o contentamento também passa. E é a isso que nós devemos reter a nossa atenção, valorizar o que temos, sentir melhor o nascer do sol, o pôr do sol, as estrelas, as canções, o amor, a amizade, o que nós podemos fazer, o riso, a fraternidade, o afeto que nós sentimos. Nós vamos sentir saudade. Principal ainda e sempre é buscarmos as coisas simples. Por isso que no Evangelho de Jesus, lá no Mateus 5, 6, 7, está lá, Sermão da Montanha, como se diz. Explicitado lá uma série de princípios que nós tínhamos ou devemos abraçar. As bem-aventuranças, os pacificadores, os simples, os misericordiosos, os pobres de coração, os humildes, os aflitos. Como seja, a dor nos humaniza, nos fortalece, nos favorece, e nós temos que amar. É preciso amar, principalmente nesses momentos difíceis. Como que a gente faz? Vai sair por aí amando todo mundo? Não é assim. É vibrando, é irradiando, é pensando na dor, no sofrimento do mundo, irradiar uma vibração de paz e de amor e buscar as coisas simples. Jesus diz lá uma das mais belas frases, simples, mas muito bela: olhai os lírios do campo. Érico Veríssimo escreveu um livro em cima dessa frase, um livro lindo, magnífico, bonito. Olhai os lírios do campo, buscar as coisas simples. Esse é o nosso caminho, é o caminho da nossa paz. Gente, vamos ver a natureza, sentir a nossa vida. Quando a tarde declina, veste a campina seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza no verde da mata. Vê que coisa simples. Quando a tarde declina, veste a campina seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza no verde da mata. Desafinado, mas é assim, viu, gente? Meus irmãos, meus amigos, obrigado pela companhia, pela presença. Elisângela Campos está no Hospital da Vila, em São José. E Mozart Prado está na UTI. E vibrações para aqueles outros que venceram, que foram para casa, que nós sabemos, de irmãos nossos que puderam, conseguiram aí já assim, um bem-estar, uma alegria. Nós vamos... Tem alguns nomes, a gente pede pelos nomes do farol, das pessoas, das vibrações, para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, vizinhos, parentes, para a Rome Estela, para o Romildinho, que está lá em Caraguá, Rome lá em Guaratinguetá. A gente pede para a Rosiana de Paula Pinto, a gente pede por todos os nomes do farol, por todas as pessoas que rogam vibrações, que pedem. Possamos ficar em paz, gente. Repetindo, as vibrações são energias ainda inexplicáveis. É como se fosse um fio de eletricidade. Você transmite a corrente. A gente está aqui, pede para alguém, aqui na sua casa, no seu lar, na igreja. Quando nós rogamos por alguém, é um fio que liga até a pessoa onde ela está, na tarefa dos espíritos, a bem-aventurados espíritos amigos que nos ajudam e fazem tudo o que podem, tudo que é possível. As palavras de Jesus encerram a nossa reunião com nossa imensa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja.
Nós damos graças a Deus, irmãos, paz. Saúde no lar de cada um, de todos nós. Saúde, harmonia, entendimento, carinho, fraternidade. Graças a Deus. Obrigado a todos.